Bom, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Tá? Não querem... As coisas de professor, tá? O professor sempre diz assim, não quer chegar mais perto aqui? Eu sempre digo para meus alunos, ninguém chega, né? Então, ninguém chega, mas tudo bem. Se quiserem, se não estiverem escutando bem, chega aqui para frente que fica melhor, tá? Mas vamos lá, uma grande alegria estar aqui com vocês. Falar um pouquinho de política. Eu brinco sempre, eu não sei até que ponto a política está na cabeça da gente ou a gente já está de saco cheio da política, né? Porque a gente vê todos os dias nos jornais, evidentemente, que a política brasileira está num clima que não é propriamente bom, clima tenso. O que eu vou tentar fazer aqui é dar um panorama sobre a política brasileira, tentar entender o que está acontecendo. Afinal de contas, nós estamos indo para o caminho certo, nós estamos indo para o caminho errado. Por que a gente chegou até essa situação? Tá? Qual é a agenda do Brasil que eu acho mais importante agora, para esse ano, né, nos próximos meses? E vou dizer mais, por que eu sou um otimista? Tá? Eu me considero uma pessoa, em meio a esse caos, essa sensação ruim, eu me considero um otimista sobre o Brasil. Tá? E acho que não estou sozinho. Quando eu vejo a Bovespa a 103 mil pontos, quando eu vejo alguns dados que eu vou dar, até muito rápidos aqui, porque o meu objetivo não é botar muita estatística nem muito número, quer dizer, eu vejo que o país, de alguma maneira, tem um caminho. O país tem um caminho, com muita turbulência. Né? Eu analiso política todo dia, eu tenho um comentário diário, que é um problema. Né? Todo dia tem que ter o que falar. Isso é uma vantagem de ser comentarista político no Brasil, o assunto não falta. Né? Mas eu acompanho política todo dia no país e convivo com jornalista, convivo com políticos, congresso, etc., meios de comunicação. É interessante. A percepção que se tem do Brasil é que o Brasil está numa situação caótica, está numa guerra. Né? Tive agora nos Estados Unidos, 2 semanas atrás, percepção internacional também é um pouco essa. E, na minha opinião, é uma percepção não propriamente correta do que está acontecendo no Brasil. Então é isso que eu vou apresentar para vocês, com algumas provocações aqui e ali, entendam isso como uma coisa muito informal. Eu vou falar em talvez 30, 40 minutos, depois a gente pode abrir. Quero ouvir vocês. Política ninguém é dono da verdade, ainda bem, né? Só o Kim Jong-un da Coreia do Norte é o dono da verdade, da Coreia do Norte. Mas ninguém é dono da verdade, então a gente pode dialogar e ter visões diferentes. Tá? Primeiro lugar, uma questão que eu gosto de toda palestra que eu dou, aula que eu faço, comentário, eu gosto de dizer: não pensem que o Brasil é o único país instável hoje no mundo. Eu estava falando para vocês, semana passada, retrasada, eu estava nos Estados Unidos, o Donald Trump, sabe o que o Donald Trump fez? O Donald Trump é aquele cara que goste, assim, ame ou odeio, né? Mas ame ou odeio, né? Bem dividido. Mas ele botou no Twitter dele, ele botou assim, sabe essas deputadas aí da esquerda do Partido Democrata? Uma veio de Porto Rico, imigrante, né? Famílias. Uma é da Somália, outra do mundo árabe. Ele disse, vão embora daqui, vão embora dos Estados Unidos. Voltem para os seus países corruptos, infectados de corrupção, etc. Você imagina um presidente da República fazer isso? Goste ou não, tá certo? Eu não estou aqui tomando juízo de valor. Mas vocês percebam que, quando eu volto para o Brasil e vi o Bolsonaro falando dos Paraíba, né, todo mundo ficou horrorizado. Eu acho que é mau gosto, na verdade, fazer isso. Quem é gaúcho aqui, ou quem é do sul do Brasil, sabe... esses Catarina, fala assim, esses Catarina. Né? É uma coisa... Eu me lembro, eu sou de origem alemã, lá no Rio Grande do Sul, assim, esses alemão batata aí, essa colonagem aí. Né? Então, assim, esse tipo de linguagem... mas cá entre nós, é condenável para um presidente? Pode-se gostar ou não, eu não estou aqui julgando. Mas comparem, né? Comparem as coisas. Então não é só um fenômeno brasileiro, a democracia global está... Observe isso que eu estou falando. A democracia global hoje, ela é instável. No mundo inteiro. Por quê? Porque... Deixa eu passar para cá um pouquinho. A democracia global é instável porque tem uma coisa chamada redes sociais. Tá? A democracia, ela é basicamente pautada pela nuvem digital. Certo? Tem uma pesquisa americana chamada Hidden Tribes Institute que mostra o seguinte, a nuvem digital, ou seja, as pessoas que estão na internet, elas são em média 4 vezes mais radicais
do que as pessoas na base da sociedade. Isso pode variar um pouco esses números, mas essa é a lógica. Ou seja, você tem hoje no Brasil 22, 23 milhões de pessoas que participam da internet ativamente. Põe opinião, compartilha, xinga todo mundo. Eu escrevo no jornal, eu falo lá na Band News, eu sou xingado o dia inteiro, todo dia. Uma coisa horrível, eu não sei como a minha autoestima suporta isso. Vou contratar um analista aqui. Mas o fato por quê? Porque as pessoas na internet, elas são selvagens. Não todo mundo, né? Nós aqui não, tá? Vamos combinar. Mas os outros... Isso é uma característica da democracia, isso contaminou a democracia no mundo inteiro, na Europa. E aí surge um novo fenômeno político. E esse novo fenômeno político, entre outros fenômenos políticos, polarização, radicalização, e um fenômeno que é o nosso caso, do chamado populismo. Tem N tipos de populismo, tá? E eu não estou aqui condenando, não estou dizendo que está certo ou está errado. Aliás, não é o meu perfil como analista ficar dizendo o que as pessoas devem achar ou não achar. Cada um pode julgar do jeito que quiser. Mas é um fenômeno novo. Ou seja, é o político que não vem da estrutura partidária tradicional, que fala direto com as pessoas, que usa mídias sociais, que é mais polêmico. Aí tem desde sei lá, o Pepe Grillo na Itália até o Boris Johnson na Inglaterra, certo? Até o Bolsonaro aqui, o Trump nos Estados Unidos e outros, o Viktor Orbán na Hungria, e, enfim, certo? São políticos, alguns são mais autoritários, outros são menos, alguns são mais à esquerda, outros mais à direita, não importa. Em geral, este populismo acaba sendo mais conservador. Por que ele é mais conservador? Porque como ele se comunica direto com as pessoas, e a internet colocou na política pessoas que não participavam, a base cultural da sociedade tende a ser mais conservadora. Em parte é isso que aconteceu no Brasil, tá certo? É isso? A base da sociedade é mais conservadora, em média, do que a elite política que comandou as instituições, concordam? É isso. Então, assim, o presidente da OAB, o presidente da ABI, o presidente da CNBB, digamos assim, é mais progressista do que a média, tá certo? Da população brasileira. É isso. Então, quando as pessoas entram na política diretamente, milhões de pessoas, eu disse, no Brasil é 15% do eleitorado, 22 milhões de pessoas, é óbvio que a média da política tende a ser mais, entre aspas, conservadora. E aí um líder mais conservador, no nosso caso, Jair Bolsonaro, tem mais espaço, tá certo? Isso tem acontecido em grandes democracias, certo? Bom, aqui nós tivemos, em meio a esse processo, eu quero dizer o seguinte, em meio a essa guerra cultural, essa polarização, etc., nós tivemos avanços muito importantes no Brasil. E aí começa o meu certo otimismo, tá? Que me rende muito xingamento na internet, né? Porque a moda é você ser pessimista, a moda é você dizer que está tudo errado. E eu gosto de dizer, não, pare, calma. Tem muita coisa complicada, muita agressividade, só que em meio a esse turbilhão de coisas, existem avanços importantes. Tá? Quais são esses avanços? Vamos lá. Durante o governo, inclusive durante o governo Temer, tão xingado, Temer saiu com 82% de rejeição, certo? Coitado, Temer não consegue nem jantar, almoçar direito lá em São Paulo. Né? Não estou questionando a questão ética dele, não vou entrar nisso. Estou dizendo assim, você teve avanços muito importantes que para mim são quase milagrosos no Brasil. Quem é que ia imaginar que teria uma PEC do teto no Brasil? Esse país é um país viciado em irresponsabilidade fiscal. Governos estaduais, municipais, governo federal gastam mais do que arrecadam, é quase um vício brasileiro. É como o cara crack, o cara viciado em cocaína. O gasto público, concurso público, aumento para funcionalismo, criação de estatais, etc. O governo foi lá e botou um teto do gasto público. Fez a reforma trabalhista, certo? Quem ia imaginar, 70 anos depois do imposto sindical, acabou o imposto sindical no Brasil. E aí não é só isso. Taxa de juros de longo prazo regularizou, está regularizando
né, toda a política de juros do BNDES, né, a PPI, eu não vou detalhar muito isso, plano de investimento de infraestrutura no Brasil, né, a lei de terceirizações, o cadastro positivo, essa semana, aliás, vai entrar em vigor a partir de agora, né, abriu o capital das empresas aéreas, 100% estrangeiros, pode, né, ter investimento estrangeiro, reformas, uma série de reformas microeconômicas, inclusive o Brasil melhorou 16 posições no ranking do Banco Mundial, do Doing Business, que mede facilidade para fazer negócio. Então tem muita notícia boa. Não é à toa que o país voltou a crescer. Voo de galinha. Mas voo de galinha é melhor do que andar para baixo. Tá certo? Voo de galinha é melhor do que... Qual é aquele peixe que... Sei lá, qual é o bicho que vai para baixo. Tá? Então, assim, é evidente que em meio a esse processo difícil politicamente, nós tivemos um impeachment. Na época do impeachment, eu vou confessar para vocês, eu fiquei muito moderado na época do impeachment. Eu nunca me posicionei se era correto ou não. Cada um, evidentemente, tem a sua visão aqui. Mas, inegavelmente, o resultado econômico do processo de impeachment foi muito bom, foi muito positivo. O país estancou uma crise, mudou de política econômica, tinha ponte para o futuro, abriu muitas questões novas no país e, de alguma maneira, nós chegamos até esse momento aqui. Tá? Bom, nós tivemos as eleições. As eleições, aqui você teve uma polarização. Acabei de dar uma entrevista para o Estadão, para o Estado de São Paulo, e o repórter me perguntava assim, mas professor Schiller, por que o Bolsonaro não é um político mais moderado? Por que ele não cuida mais do que ele diz? Será que não tem um eleitorado de centro que vai abandonar ele? Eu disse, olha, entre outras, não vou julgar também se ele está certo ou está errado. Estou dizendo assim, não existe centro político no Brasil. Quer dizer, o centro político no Brasil, hoje, quer dizer, ele foi derrotado. Ele não tem alternativa política. Certo? O país está polarizado. Numa política polarizada, você é a favor ou contra. Então faz sentido para o líder político jogar na polarização. Certo? Quem não gosta do Bolsonaro, mas não gosta também da esquerda, na agenda econômica tende a apoiar o governo. Apoia. Nós vamos ver várias políticas aqui, a começar pela reforma da Previdência. Você vai fazer o quê? Vai ficar contra ou a favor da reforma da Previdência? Vai ficar a favor. Né? Ah, mas eu não gosto do Bolsonaro. Lamento que não gosto do Bolsonaro. Mas vai votar a reforma da Previdência. Ah, e a reforma tributária. Ah, eu detesto o Bolsonaro. Tá bom, mas vai apoiar a reforma tributária. Né? E aí você tem uma agenda econômica. Então, um país polarizado é isso. Né? O centro político foi derrotado nas eleições do ano passado. O Alckmin, o Meirelles, outros candidatos que se apresentaram nessa direção. Tá certo? Então, nós tivemos essa eleição, meu colega aqui no INSPER, né? O PT foi brutalmente derrotado. Né? Nós tivemos uma renovação nos partidos, inclusive no Congresso, maior renovação na Câmara, maior renovação do Senado. Certo? Políticos totalmente novos, eu tenho acompanhado uma série de políticos novos. Alguns estão assim, tentando entender onde é que se meteram. Né? O Romeu Zema é um exemplo clássico. Né? Uma dívida de 1 bi, um déficit de 1 bi mês no Estado. Tem que fazer reformas, não tem base na Assembleia, mas precisa muito da reforma da Previdência. O resultado vai vir lá adiante, no longo prazo. É tudo mas assim, a sociedade fez uma revolução. De novo, goste ou não. Concordam? Discordam? Alguém discorda, levanta a mão. Não levanta a mão. Quem discordar pode levantar e dizer, não, eu discordo. É verdade, a sociedade fez uma revolução. Tá certo? Ela fez uma enorme renovação, mesmo que tenha, me lembro, tinha um fundo partidário, 1.7 bi para financiar os políticos. Né? E esse dinheiro foi usado para financiar a campanha dos deputados que já tinham mandato em geral. 2 milhões, 1,5 milhão, 2 milhões e meio. Mesmo assim, teve uma enorme renovação. Né? Surgiram partidos novos, Partido Novo é um exemplo. Tem um governo, 8 deputados, só tem 8 deputados, mas faz um barulho enorme. Né? Se acompanha no Congresso, faz um enorme barulho. Por quê? Porque tem as ideias, está fechado. Né? Certo? Então o Congresso, e esse é um Congresso mais pró-reforma do que o Congresso anterior. Eu não tenho tempo aqui para dar dados para vocês com mais detalhe, mas ele é um Congresso mais liberal do que o Congresso anterior. Ele não é necessariamente mais conservador, hein? Concorda? Ele não é necessariamente mais conservador.
Tanto é que a pauta conservadora do Bolsonaro não consegue avançar. E não vai avançar. Eu tenho amigos que horror, a pauta conservadora vai reduzir a maioridade penal, vai endurecer as regras do aborto, não vai acontecer nada disso. Mesmo o pacote lá do Sérgio Moro está literalmente parado no Congresso. Tá? Mesmo o ministro Sérgio Moro, com todos os problemas, enfim, porque o Congresso não é necessariamente mais conservador, mas ele certamente é mais pró-reforma. Eu acompanhei todo dia a reforma da Previdência, a tramitação. Era impressionante. A esquerda ia lá, ocupava o centro, fazia drama, todo mundo discutia, será que vai ter voto, será que não vai ter voto, etc. No final, né, foi uma avalanche de votos, e foi desde o início, assim, na CCJ, na comissão especial e depois no plenário. Quer dizer, e sem comando do governo, sem muito toma lá da cá, com algumas concessões, mas nem comparação com o que havia no passado. Então, assim, é uma renovação que houve na política brasileira. Tá? Passando um pouco. Opa! Acertei. Só para dar um dado aqui, quer dizer, a gente às vezes esquece o tamanho da crise que a gente viveu, certo? Por isso que eu falei do milagre das reformas. Nós estamos num lento processo de recuperação de um maremoto que aconteceu no Brasil. É o furacão Katrina que passou pelo Brasil. Tá? E eu fico impressionado que ainda exista debate sobre isso. Eu vejo, mas o governo Temer... Olha só isso aqui. Em 2015, a economia brasileira caiu 3,5%. Em 2016, caiu 3,3%. Nós perdemos 7% do PIB em 2 anos. Tá? Por causa da tal da nova matriz econômica, certo? Porque o Brasil saiu do eixo. Nós vamos levar anos para explicar exatamente tudo o que aconteceu naquele período. Mas é o desequilíbrio fiscal, né? É a irresponsabilidade dos financiamentos do BNDES, é a perda de credibilidade internacional, né? É a perda completa da capacidade de governabilidade, né? Da então presidente Dilma. É uma série de processos que acabou levando o país a maior crise econômica da sua história, toda a história. Então nós vamos levar muito tempo ainda para sair, para recuperar o ponto antes da crise que começou em 2015. Tá? Mas vamos lá. Eu vou passar um pouco isso, tinha muita retórica sobre autoritarismo no Brasil, ainda tem, quando eu viajo para o exterior, é impressionante. Né? Mas agora tem uma ditadura no Brasil? Um regime autoritário no Brasil? Você já deve ter ouvido falar dessa conversa. Eu, quando escrevo na Folha, eu digo que o Brasil é uma democracia. Na Folha, hein? Sou xingado embaixo. Como assim uma democracia? Não, eu quando digo, não tem muito risco democrático, né? Tem o Supremo, tem o Congresso, né? O Judiciário é independente, tem liberdade de expressão. Como assim liberdade de expressão? Mas a Miriam Leitão não pôde assinar os livros lá em Santa Catarina, né? Aí começa a pensar umas coisas assim. Eu me lembro que há 8, 10 anos atrás, a Ioane Sanches, a cubana, veio para o Brasil, não conseguiu falar em nenhuma livraria do Brasil. Mas daí tinha liberdade de imprensa, né? Liberdade de expressão. Quer dizer, o Brasil é muito curioso. Né? Na verdade, o Brasil é um país que tem focos de autoritarismo em todos os lados. Né? Mas o Brasil é uma grande democracia. O Brasil é uma grande democracia. As instituições brasileiras funcionam. E não há risco autoritário no Brasil. Nós estamos com... O risco brasileiro é muito mais de virar uma operação Tabajara, tá certo? do que virar uma ditadura. Né? Certo? Estou exagerando um pouco, não. É isso. Né? Uma vez me perguntaram qual é o risco do governo Bolsonaro. O risco do governo Bolsonaro é ser uma operação Tabajara. Esse risco existe. Né? Existe. Não acho que seja o caso, mas era um risco. Um deputado com pouca experiência, não tem partido, não tem estrutura, né? Impetuoso, né? Pode virar uma operação Tabajara. Isso é um risco. Né? Mas montou uma equipe diferenciada, etc. Não é o quadro que a gente está vendo. Agora, não tem nenhum sinal de autoritarismo no Brasil. A gente não pode confundir duas coisas. Políticas que a gente não concorda, tá certo? Com autoritarismo, né? Mas é autoritário porque tem um projeto não sei qual para o meio ambiente ou para os direitos humanos ou... Bom, você perdeu a eleição, né?
perder a eleição, tem outro pessoal, tem outras ideias, as suas ideias perderam, né? A vida é assim, né? O grande guru desse negócio, sabe quem é? É o Barack Obama, né? No dia seguinte que ganhou o Trump as eleições nos Estados Unidos, ele foi naquele gramadinho lá da Casa Branca. Nunca me esqueci. Entre no YouTube, vocês vão ver um discurso fantástico. Bota ali Obama Day After Trump. Tava os democratas, né? Tudo chorando. O Trump vai transformar numa ditadura os Estados Unidos. E o Obama diz assim, isso não vai acontecer, porque a política é um zigue-zague. Um dia a gente ganha, um dia a gente perde. E assim a vida vai. E quem perde vai para casa, fica de cabeça inchada, vai chorar, depois enxuga as lágrimas, e volta e pode ganhar a eleição de novo. E no longo prazo, todo mundo ganha. O Obama é um cara genial, ele teve essa sacada. Só que a turma aqui não é muito Obama, né? Então, fica assim, não, agora acabou, agora o Bolsonaro vai implantar a ditadura. Então, isso é uma bobagem. O que aconteceu de verdade é que a agenda econômica, observe o que eu vou dizer, a agenda econômica não foi bem discutida na campanha. Certo? O próprio Bolsonaro nunca dominou bem a agenda econômica. Vocês veem que ele vai para frente e vai para trás. Quer dizer, ele não domina bem a questão da reforma da Previdência, a questão das privatizações, a questão da reforma tributária. Enfim, a agenda não era a agenda econômica era do Alckmin, a agenda econômica era do Meirelles, a agenda econômica era do João Amoedo, era outra discussão, e eles perderam a eleição. Né? A agenda do Bolsonaro, o que brilha o olho dele, o que brilha o olho do Bolsonaro? Quando ele fala em arma. Liberação das armas, daí brilha o olho dele. Agora, essa história do regime militar, né, dos grupos terroristas, isso brilha o olho dele. Só que essa agenda, essa não passa. A questão, vocês viram o decreto das armas, né? O decreto das armas foi para o Congresso, ele foi incinerado no Congresso, foi liquidado no Congresso Nacional. Não passa esse negócio. Então, a agenda conservadora não vai andar. O que vai sobrar é a agenda Paulo Guedes, que, aliás, na minha visão, é muito boa. Muito boa. Pode corrigir aqui e ali. O Paulo não é à toa que saiu na capa da Veja esse fim de semana o Plano Guedes. É como se fosse assim, Paulo Guedes vai conduzir o governo. Eu, pessoalmente, conheço bem o Paulo Guedes. É o homem certo no lugar certo. É um dos políticos mais liberais, um dos economistas mais liberais do Brasil. Está lá. Né? E realmente não é só o posto Ipiranga do Bolsonaro, é mais do que o posto Ipiranga do Bolsonaro. Ele quase é o governo. Tá? Então, assim, não era a agenda que ganhou a eleição, propriamente, mas, digamos assim, é a agenda que, de alguma maneira, pode prosperar. Tá? Montou uma equipe, eu não vou aqui falar da equipe do Bolsonaro, mas o perfil é o seguinte, quer dizer, foi pela primeira vez na história do Brasil, se montou um governo sem uma fila de partidos negociando. Né? Montou o governo na Barra da Tijuca, lá no apartamento do Bolsonaro, não foi em Brasília. Então não tem mais, o PP era dono do Ministério da Saúde, o PTB era dono do Ministério do Trabalho, o MDB era dono do Ministério das Cidades, da Integração, não sei o quê. Não tem isso, quer dizer, ele montou a equipe da cabeça dele e botou gente muito boa em alguns lugares, nem tão boa em outros, mas o carro-chefe é bastante bom. Né? É bastante bom. Vocês conhecem, quer dizer, então eu não vou... E montou uma equipe econômica, eu estava falando com o Antônio, né? O Antônio me perguntou assim, mas vem cá, quem é o posto Ipiranga do posto Ipiranga, né? Se o Paulo Guedes é o posto Ipiranga do Bolsonaro, quem é o posto Ipiranga do Paulo Guedes? Eu respondi, ele tem uma resposta diferente da minha, tá? Mas a resposta que eu dei foi que ele não tem um posto Ipiranga, ele tem uma rede de postos de gasolina, né? Uma rede de postos. E para cada área tem um especialista, né? O Afif Domingos é um dos especialistas. Empreendedorismo, MEI, microempresa, tributação. Né? Mas você tem lá o Paulo Webel, gaúcho, né? Especialista em gestão, o cara que montou a MP da Liberdade Econômica. Você tem o Marcos Troil, que é um craque, meu colega na Universidade de Colômbia. Ele comandou toda a negociação agora com a União Europeia, Mercosul, União Europeia. O Salim Matar dispensa apresentações. O Salim Matar não entrou no governo à toa, né? Um homem que tem... Quantos bilhões tem o Salim Matar na conta? Tá certo?
um líder do movimento liberal brasileiro, um empresário de sucesso, comandando a área de desestatização. Ele não está lá para ganhar 16 mil por mês e andar naquele carro velho lá de secretária no Brasília, tá certo? Então, você tem o Rogério Marinho, que é um craque, comandou a reforma trabalhista, não se elegeu deputado, é do PSDB, extremamente hábil, na minha opinião, grande responsável pela aprovação da reforma da Previdência, agora no primeiro turno na Câmara, com habilidade. Eu entrevistei ele várias vezes, participei de vários debates com ele. Você senta com o Rogério Marinho e sai convencido de alguma coisa, pela habilidade. Né? Você escuta falar pouco dele, mas, na verdade, uma pessoa extremamente hábil. Mansueto Almeida, enfim, é uma equipe de craque. Talvez seja a melhor equipe econômica já formada no Brasil. Não é? Enfim, montou essa equipe e vem mantendo uma presidência, na minha opinião, ainda em compasso de espera. Quer dizer, primeiro semestre a avaliação é positiva do governo, mas é um país dividido. É impressionante, eu nunca tinha visto isso na história do Brasil. Quer dizer, ele consegue manter a aprovação estável, perfeitamente estável, né? E um país perfeitamente dividido. Isso aqui é uma síntese de todas as pesquisas, tá? Todas as principais pesquisas. Então vocês veem que, percebam que no final de 6 meses de governo, você tem um equilíbrio perfeito entre quem é contra, quem é a favor e quem não tem opinião. Por alguma razão não tem opinião. Né? Quer dizer, é um país perfeitamente dividido. Quando você diz assim, a expectativa é positiva, avaliar 51%. Então você tem uma... E o Bolsonaro sabe disso. Quando ele provoca, quando ele faz as frases essas, ele sabe que o país está dividido. Agora, por exemplo, ele fez esse bate-boca aí com o presidente da OAB. Na minha opinião, agrediu. O presidente da OAB agrediu o governo, mas cá entre nós, é o presidente da OAB, ele faz o que ele quer, né? Se um dia o presidente do SINDAG, não vai fazer isso aqui, o Thiago, né? Que é uma pessoa educada, mas se o presidente de um sindicato ou da OAB quiser espinafrar o governo, espinafra o governo, concordo? É um ente privado. Agora, o presidente da República é diferente, essa é a minha visão. Concorda ou discorda? Dá para discordar? Concorda? É diferente, eu acho diferente. Alguns vão dizer, não é diferente não. Eu botei isso no meu Twitter, lá, o cara, não, bateu tem que levar, bateu levou, não tem essa aí. É a teoria do Bolsonaro. Né? Então ele bate boca com a Mira Leitão, ele bate boca até com o artista aquele, como é o nome do... Porta dos Fundos, como é que é o nome dele? Hã? Como é que é o cara do Porta dos Fundos, que é do PT, que adora... Hã? Isso. Gregório do Vivier. Até com o Gregório do Vivier, o Bolsonaro bate boca. Então é um sujeito que, sabe aquele cara no colégio, o cara baixinho, atarracado, que sempre briga no recreio? Eu não brigava no recreio porque eu era muito grande, muito magro, assim, eu sempre apanharia, né? Então, melhor. Mas aquele cara que não leva nada para casa, é um tipo de personalidade, no fundo, né? Não leva nada para casa. Bolsonaro é assim, ele tem, é claro que tem um pouco de personalidade nisso, mas tem uma estratégia. Qual é a estratégia? É manter a atenção, manter esses 30% dele aqui, esses 32%, sempre tensionados. Então vocês vão ver o Trend Topics do Twitter, vocês vão ver sempre dividido, né? A favor e contra. E geralmente mais a favor, é interessante isso, né? É uma estratégia. Eu não gosto, mas eu não gostar e gostar é irrelevante. Né? Ela é estratégia. Bom, vamos lá. A oposição, isso é um dado. A oposição tem 125 votos hoje, em 513. A oposição, eu estava conversando com o Júnior. Né? Mesmo nos estados, quer dizer, o Júnior está dizendo, pô, mas o PT só nos pega no nosso calcanhar, né? Porque tem os projetos de cerceamento, de proibição, de regulamentação da aviação agrícola, enfim, é clássico da esquerda, não é só do PT, é clássico da esquerda. Né? É uma visão ideológica e tal, só que cá entre nós, ela é magrinha hoje, ficou pequeno o PT. Né? Melhor coisa para o Bolsonaro, sabe o que é? Quando aparecia, Júnior, na TV, a Jandira Fegali esbravejando contra a reforma da Previdência. Bota a Jandira Fegali aí, daí sobe a reforma da Previdência. Óbvio,
A oposição está frágil, os sindicatos estão sem grana, menos o Sindag, né, que está rico agora. Hã? É a patronal. Exatamente. Não, e a patronal, mas é um sucesso, né? Esse congresso aqui é a mostra disso, mas porque oferece serviço. O sindicato que não oferecer serviço hoje em dia está morto. O que a reforma trabalhista disse? É o seguinte: sindicato agora é uma associação na prática. Estou exagerando um pouco. E a regulamentação que o governo fez dizendo o seguinte: não pode descontar em folha, não, vai ter que pedir autorização, o trabalhador vai ter que autorizar. Isso é mortal para os sindicatos. O sindicato que não tem representatividade, que não oferece serviço, os caras vão ter que trabalhar, vão ter que acordar cedo agora. Esse que é o problema. Onde é que já viu um sindicalista acordar cedo? Isso é quase uma ofensa, né? Isso é uma grande sacanagem, né? Pô, eu passei 70 anos com imposto sindical, caía dinheiro, não sei nem... Agora inventaram que eu tenho que convencer o cara a me pagar isso. É terrível. Então a esquerda está com um problema. Vocês viram que o último dia do trabalho estava magrinho, né? Os comícios, as manifestações, não tinha nem para pagar cantor sertanejo, certo? Então a oposição está frágil, ela polariza, faz barulho, mas ela não tem poder. Quer dizer, ela tem muito pouco poder político. Para quem conheceu o PT nos anos 90, que era um partido realmente forte, né? Realmente mudou muito. Tá? O que ainda salva isso é o fundo eleitoral. Então preste atenção, hein? Quando vocês ouvirem, daqui uma semana, 2, vocês vão ouvir falar do fundão eleitoral. 3 bilhões 700 milhões para irrigar os partidos políticos. Tá? Obviamente quem mais vai ganhar vai ser o PT e o PSL, vão ganhar quase meio, é impressionante, meio bilhão de reais. Você imagina o seguinte: depois de tudo que o PT fez no Brasil, vai ganhar meio bilhão na conta. É quase mais que o Sindag. Isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Estou brincando aqui, mas é meio bilhão na conta para gastar, para distribuir. Candidato a prefeito de, sei lá, Salvador, bota, sei lá, quanto é que quer? 30 milhões? Pega 30 milhões. 15 milhões aqui, 10 milhões aqui, vai distribuindo. Pago por todo mundo aqui, né? Então mexam os bolsos de vocês, certo? Mas a esquerda está fragilizada e tem o fator Lula. Ontem eu conversava com um eminente líder do PT, não vou dizer o nome porque é indiscrição, e ele me dizia assim, ele me dizia assim, enquanto não resolveu o problema do Lula, o PT não decola. Por quê? Porque o PT hoje virou um comitê da salvação do Lula. Então, tudo gira em torno de como que resolve o problema do Lula para fazer ele sair lá da carceragem da Polícia Federal. Então, isso não renova, não tem novas lideranças, não tem uma visão estratégica, é uma raiva. E isso vai fragilizando o partido. Então, a oposição está fragilizada e, por último, um Congresso inteiramente dividido. Vou dar um dado só para vocês, não sei se vocês sabem desse dado. O Brasil é o país, a democracia mais fragmentada, Gabriel, a democracia mais fragmentada do mundo. Não tem nenhuma democracia no mundo com 27 partidos na Câmara dos Deputados. Tá? E com 16 partidos relevantes. Significa assim, é um partido que tem 15, 20 deputados, 14, 13, 12. Ele não consegue aprovar nada, mas ele consegue obstaculizar. E ele custa caro. Então você tem que negociar, ele pede cargos, ele pede emendas, ele pede liberações, ele encrenca o problema, ele obstrui, mas ele não decide nada. Só que tem 27, tem 16 relevantes. Então o custo de governabilidade é muito alto. Quando começou a tramitação da reforma da Previdência, eu pensava, não é possível, não vai aprovar isso. A sociedade é contra, não tem liderança, o governo não tem base, tem 27 partidos, o Bolsonaro não compôs, não distribuiu cargos no governo. Como é que aprova esse negócio? Só um milagre, né? Só um milagre aprovar esse negócio. Eu escrevi um artigo na Folha, milagre brasileiro. Me xingaram. Milagre brasileiro. Se cria, o sistema político se organizou de uma tal forma, eu chamei de sistema de corresponsabilidade e aprovou. Né? Esse dado aqui explica em parte por que o Bolsonaro não fez um governo de base partidária. Vocês imaginem se ele tivesse tentado fazer um governo de base partidária.
Ele teria que ter negociado com 20 partidos, ele teria que ter distribuído ministérios, secretarias, diretorias do Banco do Brasil, da Caixa Federal, né, do Correios, para no mínimo 20 partidos, tirando os da oposição, 7 da oposição. Né? Imagina o custo político e o risco de corrupção que isso gera. Né? Então eu diria assim, quando me perguntam, não tem base no Congresso. Olha, eu prefiro não ter base no Congresso do que o país estar subordinado àquele modelo, né, de cooptação política, certo? Cada um pode ter a sua opinião, não sei se concorda ou discorda. Né? O fato é que a reforma conseguiu avançar apesar do fato de que o governo não tenha patrolado. Né? Isso que eu estou falando aqui, os meus colegas cientistas políticos não concordam comigo. Eles dizem, não tem que ter maioria. Porque se criou a ideia no Brasil de que o governo tem que ter maioria. O governo tem que distribuir os cargos, tem que distribuir as emendas parlamentares, tem que formar maioria. Porque o Fernando Henrique fez isso, porque o Lula fez isso, porque a Dilma fez isso, porque o Temer fez isso. O Bolsonaro não fez. Está certo, está errado? Né? Eu não consigo dizer se está certo ou está errado, não é meu estilo dizer isso. Eu estou dizendo, acho que seria muito difícil fazer isso e acho mais, que a sociedade votou contra isso no ano passado. A sociedade disse, não dá. Né? Isso foi muito marcado na campanha eleitoral, isso foi discutido na campanha eleitoral e a sociedade votou contra. Como também votou contra o fundão eleitoral. Tanto é que elegeu o cara que tinha nem 2 milhões de reais e não elegeu o Alckmin que tinha 50 e tantos milhões. Né? Eu tenho escrito, também levo porrada lá na Folha de São Paulo, que é uma indecência o fundo eleitoral, que a sociedade não aprova o fundo eleitoral e que ele não é necessário. Ele é apenas necessário para reproduzir o velho sistema político, mais nada. Que hoje você pode fazer uma campanha com doações na internet, etc., como muitos políticos fizeram. Certo? Quem não faz é preguiçoso. É isso? É. Quem não faz é malandro e preguiçoso. Certo? E o que cá entre nós não falta no sistema político. Certo? Então, vamos lá. Vou passar um pouquinho aqui para ir mais rápido. A crise brasileira, na minha opinião, assim, isso é um fator que ajuda o governo. Nós chegamos num ponto de esgotamento. Só observar esse dado aqui, ó. Isso aqui é o gasto discricionário do governo federal. Tá? O que é gasto discricionário? É a fatia do orçamento federal que o governo pode mexer. Hoje o orçamento da União está engessado em 93% para 94%. Tá? Sobra 6%, 7% que o governo pode mexer. O que é o gasto obrigatório? Previdência, custeio da máquina, né, pessoal, despesas, transferências constitucionais. Se tu tirar isso, sobra investimento, né, basicamente, algumas despesas de custeio que não são obrigatórias, que não são transferências constitucionais, e isto vai caindo. Na época da Dilma, em 2014, era 184 bilhões. Chegou a 90 bilhões em 2019. Tá? Por isso aqui, ó, essa diferença de 180 para 90 que explica o corte das universidades federais. O governo chegou, tem que cortar, vamos cortar um pouquinho aí, 24%, 23% do custeio das universidades, que dá mais ou menos 3,5%, alguma coisa do total do orçamento das universidades. Tá? Porque não tem dinheiro. As pessoas dizem assim, não, mas o governo é mau, é contra a educação. Pode até, eu não estou discutindo se é contra ou não a favor, só que acabou, there is no money. Certo? Por quê? Porque o gasto previdenciário e o gasto com o pessoal cresce organicamente e vai comprimindo, tem o teto da despesa pública, não pode passar, e, portanto, tem que ir comprimindo. É óbvio que isso aqui é insustentável. Né? Essa trajetória aqui, em 2 anos, paralisa o Estado brasileiro. Não tem mais como manter o mínimo de funcionamento da máquina pública no Brasil. Tá? Por isso que a reforma da Previdência, assim, tem que fazer ou fazer, não há alternativa. Tá? Vamos lá. Qual é a estratégia do governo? Né? Eu já falei um pouco, quer dizer, para sintetizar. A estratégia do governo, para mim, é muito clara. Quer dizer, ele vai apostar na condução da agenda econômica com mais independência. Ou seja, o Bolsonaro claramente, ele vai lá, entrega no Congresso, se manifesta a favor, deixa o Paulo Guedes tocar, deixa os agentes do governo conduzirem, deixa o Rodrigo Maia brilhar, não tem problema com isso, e ele faz a guerra cultural, ele faz o embate político.
tá? Do jeitão dele, como diz o meu amigo Luiz Felipe Pondé, tipo o tiozão do churrasco. Né? O pessoal fica brabo com ele, assim, mas é o tiozão do churrasco. Tiozão do churrasco, né? Tá. Eu não... Então, mas esse é o modelo. Alguns dizem, esse modelo é viável. A gente pode ver lá o seguinte. Né? Tem um ambiente favorável, e aí começa o meu otimismo. O Bolsonaro é um político que é como o Lula 10 anos atrás. Era um momento bom. Nós vivemos um momento que não tem commodities, mas tem alguns elementos interessantes. Alguns a gente já falou aqui. Você tem uma opinião pública favorável a reformas. Né? A gente vê aqui, por exemplo, isso aqui é interessante. A mudança da opinião pública a favor da reforma foi crescendo. 71% eram contra na época do Temer. Folha de São Paulo agora 44% contra na última pesquisa. Certo? Então você tem um cenário positivo nesse ponto. Né? O STF, olha bem o que eu vou dizer, o Supremo, ao contrário do que as pessoas dizem, tem uma posição hoje mais modernizante do ponto de vista econômico. Não é uma posição liberal, tá? Não é uma posição liberal, mas o Supremo aprovou a lei das terceirizações, o Supremo aprovou a reforma trabalhista, o Supremo aprovou agora privatizações subsidiárias de estatais. Então o Supremo não está sendo o problema. O que o Supremo não vai aprovar é a pauta conservadora. Essa aí não tem jeito no Supremo. Mas a pauta de modernização econômica vai. O Barroso, o ministro Barroso, para mim é clássico. Eu costumo ler alguns votos do ministro Barroso. Ele é um liberal na economia, no sentido geral. Ele é a favor da reforma da Previdência, a favor da reforma tributária, a favor da autonomia do Banco Central. Tudo isso ele é a favor. O que ele é contra? Pauta conservadora. Né? Por isso é interessante perceber isso. Né? Então, por aí não vai. E você tem um cenário externo positivo, tem muita liquidez no mercado internacional. Vocês viram o resultado das concessões de aeroportos, terminais aeroportuários? Então, quer dizer, você tem hoje o melhor que o Brasil podia fazer nesse momento é abrir um maior número de concessões, PPPs, abrir mercado de gás, enfim, porque tem muito dinheiro fora do país para vir para cá. Certo? Isso é uma... Você tem lideranças muito positivas no Congresso, especialmente o Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Alcolumbre, mas não é só isso, quer dizer, você tem, eu já falei, um Congresso pró-reforma e uma oposição debilitada. Tá? E os dados que são aqui, não é uma análise econômica, mas você tem um risco país mais baixo em 5 anos. Tá? Isso aqui caiu 60% em um ano, de um ano para cá. A percepção de risco do país. Percepção externa de risco do país. Selic deve fechar a 5,5%, né? É basicamente um consenso dos bancos. Certo? Inflação abaixo da meta. Certo? E o PIB, o nosso problema é o voo de galinha, que só vai destravar, né, com uma série de medidas e eu imagino que a médio prazo. Tá? Bom, vou passar aqui um pouquinho. E para terminar, quer dizer, qual é a agenda? E aí surge, né? E eu acho que é um ponto bom para a gente concluir aqui e pensar um pouco. Você tem uma agenda para o segundo semestre no Brasil, e uma agenda talvez para o próximo ano no Brasil, extremamente positiva. Eu nunca vi, raramente ouvi na história do Brasil recente, e eu analiso política há um bom tempo já, uma agenda tão clara, tão de reforma, tão para o mercado como nós temos no Brasil hoje. Tá? Nós temos lá, no Senado, a volta dos estados e municípios para a Previdência. Foi um enorme equívoco e a culpa foi dos governadores do Nordeste, que tiraram. Vocês acompanharam isso, né? O governo tentou negociar, os governadores do Nordeste primeiro pediram para tirar o BPC, a aposentadoria rural, que aliás era quase unanimidade e tal. A Frente Parlamentar Agropecuária participou, enfim. Mas vamos lá. Depois que obtiveram essas reivindicações, queriam recursos do petróleo. Fundos do petróleo, royalties do petróleo, bônus do petróleo. Bom, aí o governo não negociou. Mesmo se tivesse negociado, né, então ficou fora, mas vai entrar no Senado, na minha visão, e pelas informações que a gente tem. Tá? Reforma tributária, para quem viu ontem lá o Roda Viva com o Bernardo Api, quer dizer, hoje tem uma reforma tributária do Congresso, que é uma agenda do Rodrigo Maia. E vai haver uma confluência num grande projeto de simplificação tributária. Tá?
A minha avaliação termina o ano votando em primeiro turno. Nós vamos terminar o segundo semestre com a reforma tributária como a gente terminou o primeiro semestre com a reforma da Previdência. Tá? Nós temos um marco regulatório do saneamento básico, abre o mercado, são centenas de prefeituras e governos estaduais que vão poder fazer, que vão acelerar processos de concessão na área de saneamento. A MP da Liberdade Econômica, eu conversava com o Júnior sobre isso, quer dizer, eu acho que é uma MP que vocês participaram, né? O deputado Jerônimo, lá do Rio Grande do Sul, o Paulo Ebel também, é uma MP gaúcha, eu digo. Né? É uma MP que ela é tão abrangente que ela é uma espécie de... Eu até brinquei, assim, nós vamos criar um capitalismo por decreto, né? Uma medida provisória vai criar economia de mercado no Brasil, porque é uma MP realmente muito liberal e ela tem uma série de instrumentos interessantes, por exemplo, o conceito de abuso regulatório. Né? Então, desde a lei do canudinho até as interdições da aviação agrícola, né, nos estados, quer dizer, até que ponto isso não configura abuso regulatório? Eu perguntei isso para o Paulo Weber, inclusive, ele diz, olha, que é uma MP tão ampla que mesmo a interpretação dela ainda é muito aberta. Né? E ela pode ser estendida aos municípios, aos estados, mas ela é um embate entre o Estado hiperregulador e o Estado que se abstém, em grande medida, de interferir na atividade econômica. Certo? E quando intervém, tem que intervir com muito cuidado, com estudo sobre o impacto regulatório, né? De maneira universal. Certo? Bom, você tem a MP a 889 do FGTS, que é um primeiro passo, né, para devolver o FGTS para os trabalhadores. O FGTS é uma tunga. Quem leu o artigo, eu recomendo muito, leia o artigo no Estadão, do Pedro Neri hoje. É fantástico, mostrando exatamente como é o processo de retirada de 8% do salário do trabalhador, vai para o mundo das empreiteiras, o trabalhador ganha uma péssima remuneração. Enfim, algo que todo mundo conhece, isso começa a ser resolvido, está muito longe de resolver ainda. Né? Autonomia do Banco Central, mercado de gás e as regras das eleições do ano que vem, que eu não vou ter tempo de falar aqui, mas eu acho que tem uma chance de nós termos um avanço importante. E um recuo importante, que seria a aprovação do fundão eleitoral. Tá? Então, eu digo assim, é uma agenda muito positiva. É por causa dessa agenda aqui que o mercado está mais otimista. É por causa dessa agenda aqui que a Bolsa está a 103 mil pontos. Tá? É por causa dessa agenda aqui que o risco país caiu. Porque há uma expectativa de que mesmo com as bobagens aí, ou as provocações que o Bolsonaro fica falando, mesmo em meio ao caos, à guerra cultural, existe uma agenda econômica com viabilidade para passar, com chance de passar, com liderança no Congresso, com uma esquerda que tem só 120, 130 votos e não tem condição de obstruir no Congresso Nacional. Tá? Bolsonaro aí, eu já falei um pouco, né? Quer dizer, ele aposta nesse modelo, e a pergunta final é se esse modelo vai funcionar. Tá? A pergunta é essa, né? Quer dizer, é um risco para a governabilidade ou ela é uma estratégia possível, a única possível num país que está dividido? Percebem a questão? E eu me pergunto isso, quer dizer, é uma estratégia do maluco, né? Nós temos um presidente maluco que fica provocando todo mundo, falando besteira, bebe, cheira alguma coisa, sei lá o que ele faz, né? Fuma alguma coisa, um santo daime e fica falando, né? Ou é uma estratégia viável num país que está dividido, você tem uma oposição que não quer conversar, uma imprensa que em grande medida se polarizou. Hoje de manhã eu participava na Band num debate. Sabe que a imprensa também está polarizada no Brasil? Tem a imprensa a favor e a imprensa contra. A imprensa não tem que ser a favor nem contra, né? Mas no Brasil agora tem a imprensa a favor e a imprensa contra. Então, quer dizer, nesse embate, o presidente entra no embate também. Poderia não entrar? Eu gostaria que ele não entrasse. Seria melhor se ele não entrasse? Cada um pode dar a sua resposta. Né? A minha resposta é essa aqui. O Brasil não é para principiantes. Tá? Eu analiso o Brasil há 10, 15, 20 anos, ainda não entendi. Tá bom? Obrigado. Vamos lá. Então, um abraço para você. Oi. Fala, Antônio. Você não vai falar nada. O Antônio é cientista político. Hein? Isso aqui é... Do BNDES. Gustavo. Pois não? Pode falar. Você vai falar alguma coisa do BNDES? Mas me pergunta alguma coisa mais específica aí.
presidente. Novo presidente. Como? O novo? Novo presidente. Ah, o novo presidente. Bom, eu conheci pessoalmente o Montezano, né? Fui colega. Eu estou ficando velho, viu? Porque eu era colega do pai dele, tá? Mas ele era bem mais velho que eu. Eu acho que é uma tremenda injustiça a crítica ao Gustavo, né? Gustavo Montezano, presidente do BNDES. É um jovem economista, não vou dizer que é brilhante porque é exagero, mas é competente, fez uma carreira de mercado muito sólida, né? E eu não tenho nada contra, quer dizer, o sujeito tem 30 e poucos anos, tem talento, tem competência, qual é o problema? Cá entre nós, muitos velhos em idade passaram por lá e quebraram o banco, né? O BNDES foi uma vergonha nos últimos anos no Brasil. Financiou os campeões nacionais, nós financiamos o Porto de Mariel em Cuba, financiamos o metrô de Caracas, nós financiamos obras em Angola, no Peru. Quer dizer, então eu não vejo um problema do Gustavo Montezano, que é um economista de mercado, experiente no mercado financeiro, conhece o BNDES, tem uma excelente equipe, não vejo nenhum problema. Até porque as guidelines, as linhas são dadas pelo Ministério da Economia, né? Então, e tem a TLP que está regularizando a política de juros do banco, então eu não vejo nenhum problema nisso. Isso é típico da oposição irresponsável, que fica inventando história, não vejo nenhuma razão para isso. Senhor, esse microfone está aqui, só levantar a mão que a gente leva até você. Boa tarde. Eu queria que você falasse um pouco sobre câmbio, que a gente tem uma agenda muito positiva, né? Selic baixa, mercado abrindo e expectativa para o câmbio próximos meses, aí, 1 ano, 2 anos. Porque deixar claro ninguém tem bola de cristal, mas assim, é sempre bom. Pô, se eu soubesse, eu tava rico agora, mas vamos lá. Não, eu não, minha área, de dizer claramente, minha área não é economia, assim, eu acho que também nem economista, convivo o dia inteiro com os economistas, eu sempre pergunto para eles e não me respondem nada objetivo, né? Mas a pesquisa Focus do Banco Central, hoje de manhã mesmo eu li o que deu do relatório, a expectativa é 3,75 esse ano, quer dizer, mas isso é uma expectativa que pode mudar porque é um consenso dos principais agentes financeiros dos bancos, que o Banco Central faz. Então, aí depende de N variáveis, né, no mercado externo, mas a tendência me parece, até o final do ano, uma estabilização do preço do dólar nessa faixa aí, de 3,70, 3,80. Né? Com variações, se aprovar realmente a reforma da Previdência, como ela saiu da Câmara é um cenário, né? Se avançar a reforma tributária e avançar a autonomia do Banco Central, se avançar esses 3 pontos, tá? Autonomia do Banco Central bem no final do ano, a reforma tributária até um primeiro turno na Câmara. Amanhã tem uma reunião dos governadores em Brasília, aonde se deve chancelar um consenso dos governadores em torno da proposta do Bernardo Api, com alguns ajustes. Ou seja, uma reforma que vai entrar com muita força. Tá? E aprovar a reforma da Previdência, como ela saiu com esse ganho aí de potência fiscal de 900 bi, perto de 1 trilhão na reforma da Previdência, a gente termina muito bem o ano, dá para comemorar muito bem o Réveillon aí. Fernando, uma pergunta, já que se alguém quer, por favor, levante a mão. Ano que vem nós teremos as eleições municipais. Nós temos aqui, inclusive, no auditório, vereadores, vice-prefeitos, e vão acontecer muitas movimentações. Como é a tua expectativa em relação ao governo estar um pouco dividido, né? O país está um pouco dividido. Que impacto vai causar isso nas prefeituras, nos municípios? Aliás, eu queria só fazer, pegando a tua, mas complementando a anterior, nessa conversa que eu tive ontem com o prócer petista, ele me disse assim, eu perguntei para ele, vem cá, mas qual é a avaliação que a oposição faz sobre o governo? Né? Quer dizer, o Bolsonaro faz esse drama todo dele, né? Essa teatralização, essa espetacularização que ele faz. Ele diz, economia, lembra a frase aquela, né? Economia, estúpido. Isso era o assessor do Clinton, é economia, estúpido. Assim, a economia vai levar o governo. Né?
E esse cenário que eu dei aqui, essa agenda que eu coloquei aqui, vai levar o governo, não só o governo, vai levar o país. Né? E vai ser o problema da oposição no ano que vem. Né? Porque imagina o seguinte, se o país cresce perto de 1% esse ano, se dá essa ajudinha do FGTS, os economistas calculam 0,1, 0,1,5, então nós vamos chegar perto de 1% de crescimento do PIB no final do ano. Nós vamos ter o mesmo crescimento basicamente do ano passado, o que é voo de galinha, mas se a gente tiver uma perspectiva de crescimento mais forte no ano que vem, taxa de desemprego vem caindo, né? A gente vai ter juros a 5, 5,5%, certo? E começa a deslanchar os estados numa posição de maior equilíbrio. Eu estava vendo hoje um relatório do Tesouro Nacional. Nós tivemos, olha, nos últimos 10 anos, nós tivemos o maior superávit dos estados, porque esses novos governadores, essa nova safra entrou apertando o cinto realmente apertando o cinto, e uma gestão muito boa com o Tesouro Nacional, chamado Plano Mansueto. Então você tem novidades interessantes sendo feitas nos estados. Esse plano de recuperação fiscal, que alguns estados estão aderindo, é muito exigente, né? Enfim, então a minha perspectiva é que não é o governo, tá? Mas os partidos que dão sustentação às reformas, e aí é o PSDB em São Paulo, né? É uma parte do MDB, é o Democratas, é uma parte do Centrão. E essa base de partidos, e aí entra o PSL também, em alguns estados, em algumas cidades, né? Vai ter enorme vantagem nas eleições. Eu acho que a esquerda vai continuar com um problema. Eu não conheço nenhuma grande capital, com exceção do Nordeste, onde a esquerda tem qualquer chance de recuperar o poder. E nós estamos criando uma divisão geográfica no Brasil, né? Uma divisão política no Brasil, né? O Nordeste vermelho, nós estamos falando que nem Red States and Blue States, certo? Daqui a pouco vai ter o Obama aqui. There is no red state, there is no blue states. Né? Nós vamos ter que ter esse negócio no Brasil, porque nós temos o Brasil Red, Brasil Blue. Né? Então é um negócio complicado. Digamos. Mas eu acho que no cenário que eu estou desenhando aqui, que eu acho que se confiram, me cobrem no ano que vem, o Gabriel pode me convidar no ano que vem de novo. Se eu tiver errado, sei lá, me cobre aqui. Eu acho que o resultado das eleições é muito favorável para os partidos que dão base às reformas. Né? Senhores, mais alguma pergunta? Uma colocação? Ok. A minha preocupação é com relação a essa guerra cultural, se ela não, até que ponto ela não acaba diminuindo os ganhos econômicos e diminuindo o possível ganho político, né? Eu penso isso a longo prazo, quer dizer, daqui a 4 anos, quer dizer, numa próxima eleição presidencial. Me foco bastante no voto jovem. Quer dizer, até que ponto essa guerra cultural traz o voto jovem, ou melhor, não pode empurrar o voto jovem de novo para a esquerda? Eu tenho impressão, tá muito longe ainda, mas digamos assim, de bate-pronto eu te diria o seguinte, eu acho que tem uma parcela do eleitorado que até votou no Bolsonaro no segundo turno, alguns meio, né, ou simpatiza com a política econômica, com a agenda econômica, com as reformas, etc. Né? Não vai muito com a cara do Bolsonaro, não gosta desse estilo. Né? Se pegar, por exemplo, o Livres, o movimento Livres, né? A Lila Landau, clássico. Né? Se você pegar o próprio MBL, as franjas todas do MBL, tem muitos movimentos do MBL, o próprio Partido Novo, com exceções aqui e ali, né? Você vai ver assim, tem um segmento da classe média, urbana, de maior renda, etc., maior escola, que gosta da agenda liberal, quer reformas, né? Não gosta da esquerda, mas está descontente, desconfortável com esse estilo do Bolsonaro. E que não é conservadora, do ponto de vista cultural. Tá?
Na minha impressão é que, na medida que a gente se aproximar das eleições de 2022, vão emergir lideranças com esse perfil. Primeiro é o João Dória. O João Dória é classicamente... Você viu que nessa briga aqui com o presidente da OAB, o João Dória se diferenciou, né? Diz, não, eu acho inaceitável isso aí. Né? Aí você tem outras lideranças que vão surgir. A dinâmica da política vai produzir isso. Certo? Né? Ainda está muito cedo. Você tem outra liderança. O governador do Rio Grande do Sul é uma, o Eduardo Leite. O Rodrigo Maia é outro. O Rodrigo Maia não tem carisma, né? Ele só tem carisma naqueles 500 caras ali na Câmara. Parece que só funciona ali. Né? Mas vão surgir. É muito difícil você apontar nomes, está muito cedo. Entende? Tem uma dinâmica na política que às vezes... Quem é que diria há 4 anos atrás que o Bolsonaro ia ser presidente? Só louco, né? Se eu desse uma palestra 4 anos atrás e dissesse que o Bolsonaro ia ser presidente, os caras me internavam. Né? Eu saía na maca, né? Amarrado, né? Com razão. Né? Então, assim, não, é muito difícil. Eu acho muito difícil que esse eleitorado volte para a esquerda. Acho muito difícil. Né? A esquerda, ela não produz... É muito difícil que isso aconteça.